Olá pessoal, eu sou o professor Eric e com o objetivo de deixar meu canal completo com todas as resoluções de Química dos vestibulares da UEMS, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, trago para vocês a resolução da prova de 2022, tá? Prova essa que foi realizada por aqueles que desejavam ingressar na UEMS em 2022, né? Estudar em 2021 para começar a faculdade em 2022. Essa foi uma prova no estilo tradicional da FAPEC, que é a banca que faz tanto as provas da UEMS, quanto as provas da UFMS, quanto as provas da UFGD. No caso aqui, no estilo padrão UFMS e UEMS, de 5 questões de Química. No estilo, para quem conhece a banca da FAPEC, no estilo padrão da FAPEC. Um texto introdutório e aplicar aí ali algum conhecimento de Química, tá? Nenhuma grande novidade e eu comentarei melhor com vocês durante a resolução das questões. Questão 41 é uma questão bem interessante que traz como contexto o fato de você ter uma pequena quantidade de ouro dissolvido na água do mar, tá? E aí ele vai trazer a informação que a gente vai usar no texto, a que está nessa linha aqui, que diz que em 1990, pesquisadores descobriram que existe cerca de 1 grama de ouro em cada 100 milhões de toneladas de água do mar. Ok? Então, essa aqui vai ser a informação relevante para a gente. E ele vai perguntar, com base nessas informações, é correto afirmar que a concentração em quantidade de matéria de ouro no mar é aproximadamente. Então, veja só, nós temos aqui as alternativas. Observem que está todas em mol por litro, né? Concentração em quantidade de matéria é concentração em mol. Lembrando, quando a gente fala concentração em mol por litro, quando a gente fala de mol, a gente está falando da quantidade do soluto. Nesse caso aqui, o soluto é o ouro, tá? Então, a gente quer a quantidade em mols de ouro. E quando ele diz por litro, ele está falando do volume do solvente, que no caso é a água. Então, a gente vai ter que relacionar o número de mols de ouro com o volume em litros da água. E aí, ó, se vocês observarem, a respeito do ouro, ele trouxe para a gente a informação em massa, e a gente quer em mol. Então, o primeiro passo desse exercício vai ser justamente fazer uma regra de 3, na qual a gente converte a massa do ouro em mol. O exercício trouxe aqui uma informação para a gente, né? Que a massa molar, na verdade, a massa atômica do ouro é 197 unidades, o que corresponderia a 197 gramas por mol, e a partir disso a gente já pode, então, fazer a nossa regra de 3. A gente sabe, então, que 197 gramas de ouro contém 1 mol dessa substância. Mas a quantidade que o exercício me deu foi de 1 grama. E essa quantidade de 1 grama eu não sei quantos mols são. Vou resolver essa regra de 3. Essa regra de 3, do jeito que ela está aqui, ela está com uma conta bem chata de ser feita, né? Nós teríamos, então, 197 vezes x igual a 1 vezes 1. Então, nós teríamos que fazer aqui, ó, 1 dividido por 197, que é uma conta bem chata, né? Só que se você tiver aí uma experiência com contas, com cálculos matemáticos e até mesmo pela característica da resposta, ó, perceba que o número inicial aqui são todos iguais, né, em todas as alternativas, eu vou adotar uma estratégia aqui para facilitar a nossa vida em termos de conta, tá? 1 dividido por 197 é aproximadamente 1 dividido por 200, que é uma conta muito mais simples de ser feita, não é? Por quê? 1 dividido por 2 é 0,5. 1 dividido por 200, a gente vai andar mais 2 casas com a vírgula, vai ficar 0,05 mols. Com isso, a gente já tem a quantidade em mols de ouro. Agora, falta a gente achar o volume da água. Bem, para achar o volume da água, observem que ele deu a densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Lembrando, centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, tá? Então, é 1 grama a cada 1 ml. Bem, quem já tem uma certa experiência sabe que 1 grama por ml é a mesma coisa que 1 quilograma por quilo, tá? Caso você não saiba, você pode pensar que 1 grama por ml é 1 grama a cada 1 ml. Bem, se eu tenho 1 grama a cada 1 ml, eu poderia dizer que eu tenho 1000 gramas a cada 1000 ml, não é? Tá?
E aí a gente sabe que 1.000 gramas é 1 quilograma e a gente sabe que 1.000 ml é 1 litro, tá? Então, 1 grama por ml é a mesma coisa que 1 quilograma por litro. E olha só, ele me deu 100 milhões de toneladas de água. Agora a gente vai fazer com calma. O que corresponde a 100 milhões? Ó, esse aqui é o número 100. Se eu colocar 3 zeros aqui, eu teria 100 mil. Se eu colocar mais 3 zeros aqui, eu teria 100 milhões. Então, nós temos 100 milhões de toneladas. Observa, pessoal, que para a gente chegar no litros, eu quero que a massa esteja em quilograma. Como que eu converto de tonelada para quilograma? Multiplica por 1.000. Basta lembrar que 1 tonelada é 1.000 quilogramas. E aí, observa que a gente tem muito zero nessa questão. Para fazer essa multiplicação, eu já vou converter para a potência de 10. Ó. Nos 100 milhões, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Né? Ao multiplicar por 1.000, eu vou acrescentar mais 3. Então, nós vamos ter 9, 10, 11. Ou seja, nós vamos chegar à conclusão de que nós temos 1 vezes 10 elevado a 11 quilogramas de água. E como a gente sabe pela densidade, isso aqui corresponde a 1 vezes 10 elevado a 11 litros de água do mar. Olha só, então a gente já determinou a quantidade de ouro em mols, já determinamos a quantidade de água em litros. Para finalizar o exercício, falta calcular a concentração, lembrando que concentração é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. E aqui, né, eu vou fazer o seguinte, ó, o volume já está em potência de 10, né, o número de mols não. E olha só, pessoal, como eu já comentei com vocês, presta atenção que todas as alternativas estão com 50. Então, eu vou transformar esse número aqui, ó, de mols em potência de 10, mas também vou transformar ele em 50. E para transformar ele em 50, ó, quantas casas eu vou ter que andar com a vírgula? 1, 2, 3. Se eu andar 3 casas, ele vira 5, né? A vírgula vai ficar depois do 5. Eu vou andar mais uma para ele virar 50, tá? Então, para ele virar 50, eu tive que andar 4 casas com a vírgula para a direita. Então, aqui nós temos 50 vezes 10 a menos 4 mols, dividido pela quantidade de água, que a gente sabe que é 1 vezes 10 elevado a 11. E aí, a gente finalmente chega na nossa resposta, lembrando, 50 dividido por 1 vale 50, 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 11, mantém a potência 10, faz o de cima menos o de baixo, né? Menos 4 menos 11, que vai dar menos 15 mols por litro. Com isso, finalmente chegamos à nossa resposta, que é na alternativa A. Uma questão, então, muito interessante aí da prova da UEMS. Questão 42, uma questão que traz um texto introdutório muito interessante sobre um grupo de cientistas que descobriram moléculas, um novo grupo de moléculas que pode atuar como catalisadores, né? Moléculas que podem acelerar o processo aí de uma reação. Essas moléculas descobertas por eles foram chamadas então de organos catalisadores, né? Elas apresentam várias vantagens. E a parte mais importante do texto, né, é a parte que indica, mas por que esse mecanismo descoberto por ele se chama organocatálise assimétrica? Aí o próprio texto explica, porque ela auxilia no preparo de enantiômeros. O segredo da questão está aqui, ó. O próprio vestibular, ele já trouxe o enantiômeros em negrito, então ele já estava mostrando para vocês qual que é o segredo do texto, tá? E essa propriedade é extremamente importante na obtenção de produtos farmacêuticos. Com base no texto, é correto afirmar que essa nova classe de catalisadores facilitará a obtenção do medicamento. E aí a gente tem o desenho aí de 5 moléculas, 5 medicamentos para a gente descobrir qual que vai ser facilitado por esse processo. E o que a gente precisa saber para fazer essa questão? A gente tem que lembrar que enantiômero refere-se ao fenômeno de isomeria ótica, né? O que é um par de enantiômeros? São duas moléculas diferentes entre si, porque uma é isômero ótico da outra, uma é imagem especular, né? Imagem no espelho da outra. Então, a gente tinha que lembrar o significado da palavra enantiômero,
E aí, a gente sabe que enantiômeros refere-se à isomeria ótica, logo, nós iremos procurar, dentre essas moléculas, qual possui um carbono quiral, né? Um carbono aí responsável por causar o fenômeno da isomeria ótica. E qual que é o segredo mesmo de carbono quiral? Seria um carbono, primeiro, que só faça ligação simples, né? Tá? Então, não pode ter ligação dupla para ser quiral. E além de só fazer ligação simples, eles têm que ligar em tem que ter 4 ligantes diferentes, tá? E onde eu vou achar esse carbono? Galera, vou primeiro mostrar onde está o carbono quiral e depois vou mostrar por que não tem outros carbonos quirais, tá? O carbono quiral, ele tá bem aqui, ó, esse que eu marquei de verde, tá? Ele só faz ligação simples. E quais são os 4 ligantes dele? Apesar de não estar marcado aqui, um dos ligantes é o hidrogênio, tá? Outro ligante é essa estrutura aqui, CO2H, que eu marquei. Outro ligante é esse carbono sozinho aqui. E o quarto e último ligante dele é toda essa estrutura, tá? Então, como esse carbono ele possui 4 ligantes diferentes, ele é um carbono quiral, logo a nossa resposta está na alternativa A, beleza? E por que não tem carbonos quirais na outra? Olha só, galera, primeira coisa, carbonos que fazem dupla ligação, por exemplo, os carbonos dos benzenos, né, não pode ser quiral, porque a primeira propriedade é que só pode fazer ligação simples, tá? Com isso a gente descarta todos esses carbonos do benzeno, descarta esse carbono aqui que faz dupla com O. Esse carbono aqui a gente também descarta porque CO2H, na verdade, é a estrutura de um ácido carboxílico, que é C dupla O, OH. Então, também é um carbono que faz dupla ligação. E ainda restaria, nesse caso aqui, um carbono aqui no canto, né? Esse aqui, só que esse carbono aqui, ele é um CH3, ele está ligado a 3 hidrogênios, não pode ser quiral porque repete ligantes, tá? E aí, ó, usando essa lógica, a gente vai descartando todos. Por exemplo, todos os carbonos de benzeno aqui estão descartados, né? Esse aqui faz dupla O também está descartado. Esse aqui é o mesmo caso do anterior, de CH3. Novamente, ó, todos os carbonos do benzeno aqui a gente descarta. Esse carbono faz dupla. E olha só, o que é esse OCH2H5? Vou até desenhar aqui, ó, para que não fique em dúvida. Na verdade, você tem um O ligado a um CH2, depois um CH3, tá? C2H5 é o radical etil, que é essa estrutura aqui, ó. Só que como vocês veem, CH2 repete hidrogênio, CH3 também repete hidrogênio, tá? Então não são quirais. E para finalizar na alternativa E, ó, todos os carbonos aqui que eu estou marcando estão fazendo ligação dupla, né? Então não podem ser. Aqui é CH3, aqui é CH3 também não pode. Restaria talvez esse carbono aqui, mas esse carbono que eu marquei aqui, ele está fazendo 2 ligações, eu completaria com 2 hidrogênios, ele é um CH2, também não pode ser quiral, tá? Então, realmente, de fato, o único carbono quiral é o carbono que eu marquei de verdinho na alternativa A. Questão 43. Uma questão aí que tem alguns probleminhas que eu vou comentar com vocês, tá? Não gostei muito da forma como a questão foi exposta, foi elaborada, mas basicamente ela traz como contexto para gente o elemento químico ferro, que é os minerais da qual você pode extrair o elemento químico ferro, né? Fala que também pode ser extraído aqui em Mato Grosso do Sul, mas a parte que interessa para a gente está na última frase, que diz: quanto à distribuição eletrônica do ferro no estado fundamental, assinale a alternativa correta que representa a distribuição eletrônica em ordem geométrica e sua camada de valência. Primeira coisa que eu não gostei nessa questão é o seguinte, ó. Ele trouxe aqui para gente a representação do ferro na tabela periódica, colocando o 26 em cima e o 56 embaixo, tá? Normalmente a gente está acostumado a colocar embaixo o número atômico e em cima o número de massa. Só que nesse caso aqui está invertido, tá? O que acontece? A tabela periódica, ela nem sempre vai adotar a notação que a gente utiliza, né? Número atômico embaixo, número de massa em cima. Só que as tabelas periódicas costumam trazer índices, mostrando para a gente qual o significado de cada número na posição em que ele está.
E aqui, como ele trouxe um recorte da tabela periódica, eu não tenho um índice mostrando para a gente qual é o número atômico, qual é o número de massa, tá? Então, isso aqui ficou uma notação meio estranha, leva a entender que em cima é massa e embaixo é o número atômico. Apesar que quem tem os bons conhecimentos de química sabe que o número atômico nunca pode ser maior que o de massa, porque o número atômico é o número de prótons e o número de massa é prótons mais nêutrons, né? Então, o de massa vai ser igual ou maior, nunca menor, né? Então, o número correto aqui seria o 26 e não o 56, tá? Porque quando a gente quer fazer a distribuição eletrônica, interessa para a gente o número atômico, o número de prótons, ok? Mas eu achei que a questão aqui ela colocou de um jeito que ficou confuso, não gostei dessa notação, beleza? Então, o que a gente precisa saber nessa questão é montar o diagrama de Pauling, tá? No caso aqui do ferro, como ele é um elemento químico que não tem muitos prótons, né? 26 não é muitos prótons, eu vou fazer o diagrama de Pauling somente até a quinta camada, tá? Lembrando, ó, desenhei até o 5 aqui, vou colocar S2 na primeira coluna de todos eles, vou colocar P6 na segunda coluna, D10 na terceira e F14 na quarta coluna. E aí, lembrando, como que a gente faz a distribuição eletrônica? A gente segue a ordem de setas aqui na diagonal para trás. Então, a gente começa 1s2, já foram 2 elétrons. Depois vem 2s2, 4 elétrons. Depois nós temos 2p6, 3s2, que dá 12 elétrons. Depois nós temos 3p6, 4s2, com 3p6 dá 18, com 4s2 dá 20, ó, estamos chegando perto. Depois do 4s2 viria a sequência 3d10, 4p6, 5s2, mas como a gente já está em 20, só faltam 6, né, para a gente chegar no 26, eu vou colocar aqui 3d6. Para responder essa questão rapidamente, nós poderíamos olhar a última camada. Camada é o quê? Camada, ela é representada pelos números. A última camada seria a camada que tem o maior número, seria a camada 4, tá? Olhando as alternativas, o único que tem a camada 4 seria a alternativa D, tá? E aqui tem outra coisa que eu não gostei. A camada é representada pelo número. Quando você coloca o número seguido da letra, você tem um subnível. Então, ele pergunta pra gente qual seria a última camada, tá? Só que ele traz aqui as alternativas subníveis, né? Então, eu acho que conceitualmente essa questão tem problema, tá? Camada 4, tá? O subnível 4S, subnível 4P. Então, do jeito que está escrito aqui, conceitualmente não está legal. Bem, mas a última camada é a camada 4, tá? A gente vai ignorar o fato de ter letras ali, né? De representar um subnível. E vocês também talvez possam perceber uma diferença entre a distribuição eletrônica da alternativa D e a que a gente fez. Porque, olha só, a que a gente fez está 4s2, 3d6, e na alternativa D está numa ordem contrária. O que acontece? Conforme a gente vai preenchendo os elétrons, depois que a gente preenche o subnível 3D, o elétron seguinte, ele vai preferir entrar no subnível 4s. Por isso que a gente faz a distribuição nessa ordem aqui, ó, do 3D vai para o 4s, tá? E aí, depois que preencher o subnível 4s, a gente vai para o subnível 3D. Essa é a ordem de preenchimento. Só que, na prática, o subnível 4s e o subnível 3D, eles têm quase a mesma quantidade de energia, tá? E depois de preenchido, o subnível 4s ele tem um pouquinho mais de energia que o 3D. E aí, como o subnível 4s tem um pouco mais de energia que o 3D, eu posso colocar ele depois do 3D, depois de feita a distribuição eletrônica. Então, é um negócio meio confuso, tá? Você tem que fazer a distribuição na ordem que eu coloquei aqui, tá? Mas depois de feita a distribuição eletrônica, tem alguns subníveis que, quando completa, ele passa a ter mais energia que o outro, que é o caso do 4s com 3D. Então, essa distribuição eletrônica aqui da alternativa D, ela não está errada,
ela está aceitável, consequentemente, essa é a resposta. Mas é uma questão aí que eu acho que podia ter sido feito com um pouco mais de cuidado em alguns detalhes, certo? Questão 44, uma questão sobre estequiometria, que ele vai falar sobre um material conhecido como coridon, tá? É um mineral à base de óxido de alumínio, então é importante a gente saber que coridon é óxido de alumínio, e ele vai trazer uma reação para formar esse material. Ele fala que uma amostra contendo 100 gramas de alumínio com 75% de pureza em presença de oxigênio, conforme a reação abaixo, produz óxido de alumínio, denominado coridon. E ele quer que a gente determine a massa em gramas de coridon. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer no exercício de estequiometria? A gente tem que ver qual foi a informação que o exercício me deu e qual foi a informação que o exercício me perguntou, tá? Nesse caso aqui, ó, o exercício ele me deu a massa de alumínio. Então, nós vamos fazer uma regra de 3 relacionando a massa de alumínio e ele pediu para a gente determinar a massa de coridon. Lembrando que coridon é o óxido de alumínio, Al2O3. Então, nós vamos fazer uma regra de 3 relacionando essas duas coisas, só que agora a gente vai olhar na equação para pegar as informações necessárias para montar a regra de 3. Olha só, vamos comparar o alumínio com o coridon. Por essa equação, que já está balanceada, a gente sabe que a cada 4 mols de alumínio, formaremos 2 mols de óxido de alumínio. A gente fez a relação em mol, só que o exercício quer trabalhar com massa. Quanto pesa 4 mols de alumínio? O exercício disse que 1 mol pesa 27. 4 mols, nós faríamos 4 vezes 27, o que dá 108 gramas. E 1 mol de óxido de alumínio pesa 102. 2 mols pesaria 204 gramas. Então, aqui a gente já tem uma informação importante para a nossa regra de 3. A gente sabe que se eu reagir 108 gramas de alumínio, eu vou formar 204 gramas de óxido de alumínio. Só que o exercício ele não deu 108 gramas de alumínio. Na verdade, ele me deu 100 gramas com 75% de pureza, tá? Então, na verdade, ele deu 100 gramas, só que desses 100 gramas, somente 75% é alumínio. Ou seja, na verdade, ele me deu 75 gramas de alumínio. Então, eu vou colocar aqui, 75 gramas de alumínio. Isso vai me dar quanto de óxido de alumínio? Não sei. E aí, basicamente, eu faria essa regra de 3. Vou explicar aqui alguma estratégia para você não precisar fazer essa conta que é bem chata. E uma estratégia é o seguinte, 204 não é exatamente o dobro de 108, tá? O dobro de 108 é 216, mas é perto, tá? É um valor perto, mas um pouquinho menor que o dobro. Então, na verdade, o x, ele não vai ser o dobro de 75, mas ele vai ser próximo, vai ser um valor um pouco menor que o dobro. O dobro de 75 é 150. Um valor que seja um pouquinho menor que 150 seria o da alternativa D, tá? Então, só uma estratégia para ganhar tempo, mas caso você não goste dessas estratégias, você pode fazer a conta normalmente, apesar de ser uma conta meio chata, meio demorada aí de ser feita, tá? E aí, resolvendo essa divisão, nós chegaríamos ao valor de 141,666, aproximadamente 67, tá? Ou aproximadamente 0,7, né? O que confirma para a gente resposta na alternativa D. Questão 45. Uma questão aí que eu considerei com um grau de dificuldade um pouco mais elevado, né? Achei uma questão até avançada aí para normalmente os conhecimentos que são passados no ensino médio. E o que acontece? Essa questão, ela traz como contexto moléculas que funcionam como corantes, como pigmentos, que vão dar cor a alimento, a tecido, né? A diversas substâncias aí. E qual que é o conhecimento necessário para resolver essa questão? Tá? Ele traz aqui para a gente o desenho de uma molécula. E o que é uma propriedade presente numa molécula que auxilia ela a ter uma certa coloração? Uma propriedade é o fato de você terem ligações conjugadas.
Ligações conjugadas é aquela alternância de ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, tá? Aqui nós temos conjugação dentro do benzeno, mas nós temos alguns elétrons conjugados fora também, né? Porque, olha, ligação simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. E por que que isso auxilia? Lembrando que quando as ligações são conjugadas, significa que os elétrons eles podem ficar trocando de posição, tá? Tanto dentro do benzeno como fora do benzeno, no próprio grupo nitro, tá? E essa troca de posição vai fazer o quê? Com que, no caso, quando você tem uma cor, a molécula ela vai absorver a energia da luz, e aí, ao absorver a energia, os elétrons vão trocando de posição, e nessa troca de posição eles vão poder emitir, né, uma luz de uma determinada cor. Bem simplificadamente, o que eu estou explicando aqui para vocês, tá? Mas a presença de grupos conjugados é um bom sinal, uma boa característica que faz com que, eventualmente, uma molécula possa possuir coloração. Sabendo isso, vamos dar uma olhada nas alternativas. Olha só. Na alternativa A, ele fala que o composto faz parte do grupo aminoácidos. Tá? O que significa aminoácidos? Aminoácidos são moléculas que possuem a função amina e também possuem a função ácido carboxílico. Tá? Função amina, nós de fato temos nessa molécula. Tá? Esse nitrogênio aqui, ó, que eu estou marcando de vermelho, é uma amina terciária. Já a função ácido carboxílico, que é aquela C-OH, nós não temos, ok? Então, isso aqui não é um aminoácido, vamos descartar a alternativa A. A alternativa B diz que a estrutura possui 3 nitrogênios terciários. O que eu vou entender como nitrogênio terciário? Um nitrogênio que esteja ligado a 3 carbonos. No caso aqui, ó, o nitrogênio da amina, ele é terciário, tá? Ele está ligado a 3 carbonos. Só que os demais nitrogênios não, ó. Esse nitrogênio aqui só liga em 1. O outro nitrogênio também só liga a 1 carbono. Esse aqui também só liga a 1, tá? Então, nós não temos 3 terciários. Nós temos somente 1. Consequentemente, vamos descartar a alternativa B. Alternativa C. O que caracteriza esse composto como corante é a presença de grupos aromáticos. E aí, olha só como eu achei essa questão meio complicada. Pessoal, o grupo aromático seria a presença de benzeno. Lembra que eu falei para vocês que o fato de você ter ligações conjugadas facilita com que a molécula possa emitir uma determinada cor? Facilita, mas não é uma condição suficiente. Não basta ter benzeno para que a molécula tenha cor. Tá? O próprio benzeno, o benzeno puro, tá? Que seria uma molécula dessa aqui, ó, isoladamente, é uma substância transparente, tá? Então, o que caracteriza esse composto como corante é a presença de grupo aromático? Não, é um bom sinal, mas não é o suficiente, tá? Existem muitas moléculas com benzeno que são transparentes, que não emitem, que não refletem cores, né? Então, a alternativa C, ela tá errada, mas convenhamos que era um conhecimento assim que para nível médio era bastante complicado, tá? A alternativa D diz pra gente que a estrutura é um sistema conjugado entre anéis aromáticos. De fato, né, nós temos aqui, ó, 2 anéis aromáticos e 3 grupos nitros, tá? O que são grupos nitros? Nitro é NO2. De fato, nós temos um grupo nitro e um só, não 3, tá? Consequentemente, vamos descartar a alternativa D. E, por fim, nós temos a alternativa E, que diz: a molécula possui todos os nitrogênios na posição para, o que aumenta a conjugação do sistema e promove a cor. Galera, o que é a posição para, né? Se você adota um carbono de referência, por exemplo, se eu adotar esse carbono aqui de cima do benzeno como referência, as posições vizinhas seriam orto, meta, para, né? Ou se eu vier no sentido contrário, a mesma coisa, né? Orto, meta, para. Olha só o que acontece aqui. Se a gente adotar esse nitrogênio como referência, esse carbono aqui, né? Vai ser referência, então nós teríamos a posição orto, meta, para. Ó, então percebe que o nitrogênio aqui está na posição para. E aqui vai ser a mesma coisa, né? Se a gente adotar esse carbono como referência, orto, meta, para. Então, todos os nitrogênios estão na posição para.
Eu achei meio confuso aqui, porque a gente precisa escolher uma referência, mas sim, todos estão na posição para. O que aumenta a conjugação do sistema, de fato, né? Eu até mostrei para vocês aqui que pode ficar trocando de dupla e a posição para facilita, né? E promove a cor. Então, pessoal, a alternativa E é a alternativa correta, mas eu ainda ressalto que eu achei essa questão um grau de conhecimento muito elevado, fora do que você precisa saber para ensino médio. Não gostei muito dessa questão. Mas com isso, fechamos então a resolução da nossa prova da UEMS. Se você gostou, lembra de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos que estão estudando, de curtir o vídeo e até a próxima.